pessoal, bem-vindos todos, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Elaine Bueno, eu sou mãe do Igor e da Yasmin, são, para a gente, sempre crianças, né? Mas são crianças aí com 23 e 26 anos e pessoas que me inspiram a lutar sempre pela causa da criança, do futuro, do adolescente, do jovem, porque é realmente aquilo que nos move a manter e perpetuar, né, todo o nosso trabalho para as gerações que estão por vir. E por que eu estou fazendo esta apresentação, trazendo a questão pessoal, né, antes de falar da profissional? Porque a gente tem que ter esta visão de que profissionalizar é importante, mas antes do profissional existe uma pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio que devemos manter nessa perspectiva de nos entendermos diante destes papéis. Tá? A ideia hoje é falar um pouco sobre a gestão na qualidade de vida das equipes. Eu sou gestora de uma instituição do terceiro setor, o Lar Sírio, aqui em São Paulo. Nós atendemos 1.000 crianças diariamente, são crianças vulneráveis, e também uma média aí de 1.200 jovens na profissionalização ao longo do ano. Então, esta é a minha causa de vida e eu trabalho com um amor muito grande. Para isso aqui me propus realmente me colocar a serviço. Então, como gerir, né, uma equipe para que esta equipe tenha qualidade, quais são os pontos principais, para que eles também possam se colocar a serviço deste trabalho ou daquele trabalho em que a causa estiver relacionada ao propósito da instituição. A ideia é que a gente possa abordar hoje alguns temas principais, relevantes, que são temas relacionados a esta questão de gestão. Lógico que não tem como, no tempo que estamos aqui juntos, falar sobre todas as coisas, porque todas as coisas é muita coisa, mas são 6 pontos que eu trago como bastante importantes enquanto gestora e que a gente percebe que faz realmente diferença na vida, no dia a dia profissional daqueles que a gente acolhe como trabalhador, tá? Então, vou elencar aqui para vocês esses 6 pontos. Primeiro, o propósito da organização e a causa pessoal. Seguinte, todo profissional é, antes de tudo, uma pessoa. Relacionamentos enriquecedores, como terceiro ponto. O quarto, destacando talentos. O quinto ponto, o quinto tema são processos estruturantes e, por fim, a avaliação de desempenho. Então, nós vamos passar aí por todos esses pontos, de forma que a gente possa ter aqui um bate-papo, um diálogo, né, e uma reflexão, antes de tudo, a respeito desta proposta de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala do propósito de uma organização, de uma instituição, e a relação disso com a sua causa pessoal, né? A gente olha aí uma imagem, essa imagem é composta aí por parte da minha equipe atualmente, né? E a gente consegue observar aí na forma de se posicionar, nos olhares, no sorriso, né? Que não é um sorriso só postado para foto. É um sorriso bastante espontâneo, as pessoas muito empenhadas em fazer aquilo a que se propõe. E a grande questão é, estou onde desejo estar? Então, se faça esta pergunta. Porque todos nós viemos para este mundo por algo maior. Nós temos um porquê de existir e aonde atuar. E a gente tem que ter uma consciência muito grande, cada um realmente tem a sua causa. Como eu iniciei com vocês, falando que a minha causa é a criança, o adolescente, o jovem, né, pensando em preparar estas pessoas para gerar um futuro, e preferencialmente um futuro melhor. Então, eu vou buscar trabalhar em algum lugar que me proporcione realizar esta causa. Então, é sempre importante que a gente tenha em vista, quando vai buscar um trabalho, ou quando vai contratar alguém, ter esse entendimento. Quem você está contratando? Tem esta causa, né? Então, não basta só ser formado, ou ter conhecimento, ou ser um técnico. Isso é causa da pessoa. Ela realmente luta
por isso que ela acredita, isso está relacionado com o propósito da instituição onde você trabalha, né? Então, tanto do lado da empresa contratante, da instituição contratante, ter este feeling na avaliação de uma contratação de um recurso humano, como também do lado da pessoa que se propõe a trabalhar, ela ter esse entendimento. Porque a pior coisa que existe é você passar grande parte do dia num lugar onde você não quer estar, num lugar onde não faça sentido para você, num espaço onde não tem significado a sua atuação. Né? Então, é importante na contratação ou até numa entrevista de trabalho, falando aí dos dois pontos, que as pessoas relacionadas, empresa e trabalhador, tenham muito claro qual é a missão da instituição, né? Aqui ela está se propondo, onde ela quer chegar, qual é a visão dos próximos anos e quais são os valores que ela realmente compartilha, porque tudo isso tem que estar assim numa sintonia muito incrível. Acho que esse é o grande primeiro passo para uma boa gestão, para que realmente haja qualidade na equipe e isso retorne como um resultado para a instituição e não resultado profissional e pessoal para quem está atuando no negócio, né, na proposta da empresa e da instituição. Um segundo ponto, pessoal, para a gente pensar, e aí olhando, né, para essa próxima imagem, é isso aí. Todo profissional, antes de tudo, é uma pessoa. Então, a gente olha a imagem, né, todos ali vestidos com a mesma camisa, todos fazendo ali um mesmo gesto, um grupo, um bloco. E ali, lógico, numa postura dentro da organização, no contexto profissional, mas o que está por trás deste coletivo, né? É a individualidade, é o que cada um como pessoa traz de si para compor este todo. Então, é lógico que muitas vezes as pessoas não vão chegar na instituição com 100% da sua potencialidade, porque existem interferências do contexto externo que vão, de alguma forma, interferir naquilo que ela possa oferecer como eficiência, como eficácia e efetividade. Né? São os 3 E's que a gente procura que as pessoas nos tragam como profissionais enquanto resultado de trabalho. A eficiência, que é a quantidade de trabalho que ela consegue oferecer. Então, tem aquele dia que, de repente, um ou outro ali vai estar mais cansado, ou porque não teve uma boa noite de sono, ou porque passou por alguma enfermidade, está meio gripado, enfim, até coisas mais sérias, né? Então, ela não vai ter uma eficiência tanto quanto a esperada. A eficácia, a qualidade também. Diversas questões externas na vida pessoal podem interferir nesta eficácia, na qualidade do trabalho. E se você não tem, por acaso, a eficácia ou a eficiência, efetivamente você não vai ter o terceiro E, né? Que é aí a efetividade, que seria o efeito, o resultado. Então, a gente busca, lógico, que percebendo, isso não pode ser uma continuidade, tá? Assim, eu nunca ofereço efetividade, eu nunca ofereço eficácia, eu nunca ofereço a eficiência, mas eventualmente quando você percebe que o funcionário, que o trabalhador está com uma questão, é fazer esse acolhimento, é ter uma escutativa, é ter um olhar, né, de gentileza, e isso nunca vai interferir no teu posicionamento enquanto gestor, muito pelo contrário. O gestor, ele tem sempre que buscar este equilíbrio de firmeza e gentileza. É você saber acolher e você saber posicionar. A hora que você precisa abraçar e a hora que você precisa colocar um limite para a ação do trabalhador. Né? Então, isso é uma reciprocidade que funciona muito em qualquer relação. Né? Você poder ter este olhar para o resultado e ter também o olhar, né, humanizado. Então, o equilíbrio é sempre a melhor possibilidade. Enquanto trabalhador, e aí a gente tem essa imagenzinha, né, do bonequinho ali, dando como exemplo, metade profissional, metade pessoal. É lógico que é uma representação, o importante é que você seja inteiro em cada momento,
esses dois papéis, né? Se você conseguir, naquele momento que você está enquanto profissional, mesmo diante dos seus desafios pessoais, se entregar por completo àquilo que você precisa oferecer para a instituição que você trabalha, e quando você está em casa, junto à tua vida pessoal, você realmente deixar de lado as questões de trabalho para você poder também se entregar inteiramente ao teu momento pessoal, à tua família, à tua prática de uma atividade física, ao teu lazer. Tá? Então, acho que é sempre esta busca do equilíbrio e a reflexão que é trazida aqui. Somos todos iguais? Absolutamente não. Somos todos diferentes. Fazemos parte todos da raça humana, né? Então, nisso nós temos as nossas similaridades, as nossas semelhanças, mas somos todos muito diferentes e que bom, porque isso é rico. A gente tem a oportunidade de aprendermos uns com os outros, enquanto pessoas profissionais, essa diversidade de talentos, e a gente tem também a possibilidade de crescimento, né, de aprendizados, de trocas, de diálogo. Então, é muito bom que não sejamos todos iguais, que a gente tenha sempre algo novo para compartilhar e para receber do outro. Tá? Na sequência, vamos aí para o ponto 3, que seriam os relacionamentos enriquecedores, né? Até já casando um pouco com isso que foi trazido agora como último ponto, que justamente nos mostra a possibilidade das interações, né? Desta inteligência interpessoal, que é importante desenvolver. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz em algo que temos talento é melhor do que qualquer outro faria, então nem sempre a gente quer compartilhar com a ajuda do outro, mas se abrir para as novas experiências, não ter esta visão fechada, entender que se o outro complementa com a vivência dele, isso torna o resultado uma oportunidade de melhoria muito grande, né? Aqui na instituição a gente fala isso, sempre que alguém traz uma proposta, né? Quais são as nossas oportunidades de enriquecermos a proposta do colega, né? Para que a gente possa fazê-la melhor. Então, o questionamento aí é este: estou aberto para aprender com o outro? E aprender com o outro, a gente vê aí nessa imagem, né? Cada um dentro da sua habilidade, da sua competência, do seu talento, mas contribuindo para que o todo seja sempre melhor. Então, ter esses momentos, proporcionar esses momentos enquanto gestores de partilha, de diálogo, de reflexão, de debate, isso, por um lado, traz, sim, posicionamentos diversos, né? E nem sempre tão simples de você conduzir, porque a diversidade ela é complexa, mas é uma oportunidade sempre da gente rever conceitos, da gente ter novas posições, ou de a gente afirmar uma posição diante do polêmico, e de qualquer forma, esta abertura para o olhar, ele faz com que a gente amplie a nossa visão, e isso contribui muito com o crescimento, tanto pessoal como profissional, quanto institucional. Então, proporcionar, né, uma formação continuada, talvez com especialistas, pessoas que sejam autoridades em autoridades intelectuais em algum assunto que está sendo trazido pelo grupo, ajuda muito para que a gestão contribua na qualidade de vida e a gente possa coletivamente crescer enquanto pessoas que se relacionam, né? Hoje, tudo acontece em rede, e não estou falando só de rede social digital, estou falando dessa rede social presencial também, e que a gente acha bastante rico depois de um tempo de pandemia, né? A gente quer manter o olhar, a gente quer manter a aproximação, a gente quer manter o relacionamento físico, porque é isso que nos move enquanto seres humanos, né?
estarmos nesta posição de ser social presencial, que precisa do contato, tá? Desde que, lógico, mantenhamos essa postura de abertura ao novo e ao aprender com o outro. E aí também, diante disso, entendermos, né, que é importante destacar talentos. Então, qual a reflexão aqui? O que eu tenho de melhor para contribuir? Então, enquanto posicionamento de trabalhador, eu me autoavaliar, eu me autoconhecer, para eu poder contribuir com este coletivo, com os colegas, com aquilo realmente que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, porque quanto mais a gente gosta, melhor a gente faz. E nem sempre vai ser assim. Existem muitas coisas que não são a minha melhor aptidão, mas a gente precisa fazer, e aí eu sempre falo para a equipe, é fazer o que precisa ser feito. Nem tudo eu vou gostar, mas muitas coisas são necessárias. Então eu faço e da melhor forma possível, porque eu estou fazendo uma entrega para o outro, né? Para este coletivo, para a minha causa, para o propósito da instituição. E se for dentro daquilo que eu tenho talento, melhor, porque aí eu vou poder contribuir de uma forma grandiosa. Então, no olhar do gestor, é você ir tendo esta perspicácia, este olhar muito apurado para entender o que aquele trabalhador, o que aquele colaborador, o que aquele funcionário, né, tem de muito especial que você possa aproveitar mais. Você colocar as pessoas certas, nos lugares certos, te faz gerar um resultado melhor e maior. Então, é muito importante você, como gestor, desenvolver, né, esta aptidão, este olhar ampliado, até para fazer com que as pessoas certas nos lugares certos também sejam mais felizes. A gente quer uma equipe feliz, a gente quer uma equipe reconhecida, isso também é muito importante, diante daquilo que elas podem apresentar e entregar de melhor, você sempre fazer este reconhecimento de que aquilo que ela trouxe é realmente um resultado muito importante do que se pretendia. Tá? Na sequência, um outro ponto que podemos destacar são processos, e aí talvez não falando só de pessoas, né, mas o que sustenta todas estas questões anteriores que foram colocadas, de você entender que eu tenho uma causa relacionada a um propósito, que além de um profissional, você está lidando com uma pessoa, eu sou uma pessoa, que estas relações interpessoais são muito enriquecedoras, que é preciso se abrir para o novo e para o aprendizado, e que existem talentos que, se você faz uma composição bacana, o resultado vai ser maior e melhor, mas tudo isso precisa ser sustentado. Quando eu falo em sustentação, a gente fala de processos. Quando a gente fala de processos, aí hoje nós temos diversas ferramentas, eu trouxe aqui algumas que eu uso, não estou dizendo que sejam só essas, mas que eu muito indico, seja para você enquanto gestor, mas para a equipe também, autogerir os próprios trabalhos, e a gente fala de planejamento, a gente fala de avaliação de resultados, a gente fala, sim, entre o planejamento e o resultado, como é que eu vou gerir todas estas informações que são muito importantes e deixá-las sistematizadas para que isso crie um histórico, né? É muito importante quando a gente planeja e tem isso tudo registrado para a gente poder, ano a ano, fazer estas melhorias baseadas num histórico, num registro. Tá? Então, eu trouxe aqui 4 exemplos, existem muito mais na ferramentas administrativas, obviamente, mas essas fazem, para mim, no nosso dia a dia, aqui na gestão de qualidade da vida das pessoas, né, e dos resultados da instituição, uma diferença muito grande. A primeira, e nada aqui, gente, é muito novo, tá? Muitos de vocês certamente já vão conhecer, para outros isso vai ser novidade, né? Então, espero de alguma forma poder contribuir com aquilo que eu uso e que realmente faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia aqui.
Uma, quando você pensa no planejamento inicial, né, você ter realmente linkado. A gente aqui faz um formulário de um processo contínuo, e aí acho que cada um pode criar o seu formulário, o seu instrumental, de forma que represente aí visualmente, né, a forma da instituição que você trabalha, para poder condizer com internamente o movimento que é feito na instituição, mas a gente usa aqui esse instrumental de planejamento inserindo o objetivo geral, os objetivos específicos. Esses objetivos gerais, eles estão ligados sempre a uma causa de impacto social que queremos gerar, né? Porque é realmente a atividade da instituição, é uma causa social. Então, você tem os objetivos gerais específicos, as metas quantitativas e qualitativas. Aí a gente usa essas metas SMART, né, para que essas metas sejam muito bem definidas. Elas precisam ser específicas no sentido de partir desses objetivos aonde você quer chegar, elas precisam ser mensuráveis. E aí, para a quantitativa, é bastante fácil a gente mensurar. Para a qualitativa, é um pouco mais complexo, mas é possível. Sejam metas atingíveis, né? Eu falo muito isso para a equipe, porque às vezes você traz assim, eu quero transformar 100% dos meus alunos em crianças. Gente, 100% é muita coisa. No prazo que você está estimando, será que é possível, né? Então, você tem que conseguir atingir até lá. Um exemplo bastante interessante, minha equipe no começo, quando eu comecei a ensiná-los a planejar desta forma, eles colocavam tudo 100%, né? E no começo eu deixava, eu falava, você tem certeza? Não, tenho certeza, tem que ser 100%. E aí, 100% é muito difícil, não é que seja impossível, mas é muito difícil você alcançar, porque você depende do outro, né, muitas vezes, e aí a gente está falando de seres humanos, e seres humanos nem sempre funcionam no 100%, existem imprevistos de percurso, enfim. E aí eles começaram a perceber que eles previam meta de 100% e que dava 70%, 80%, então eles começaram a ser mais humildes, né, e foram diminuindo até chegar numa meta, assim, bastante razoável, e realista, né, que é o próximo item aqui, bastante realista. E eu falei, olha que bom, a gente parte, por exemplo, de 70%, e a hora que a gente chegar nos 70%, a gente passa para 75%. E aí a gente viu o progresso, a gente viu a evolução para melhor. Depois a gente coloca 75%, vai para 80%, e a gente vai chegando aos poucos num índice maior. E eu falo que a hora que a gente chegar no 100% efetivamente, aí a gente põe desafios maiores para a gente poder sempre, né, buscar uma melhoria também nas metas. E, por último, aí elas têm que ter um tempo estimado. A gente não pode falar que tem uma meta para sempre. Eu quero atingir essa meta até dezembro de 2022. Eu quero atingir essa meta até o final do ano de 2030, como, por exemplo, são as ODS, né, que tem uma agenda até 2030. Então, tudo isso é importante na hora de você planejar, incluindo aí também os indicadores, né? O que indica para você que você chegou onde você queria chegar? Né? A participação das pessoas, enfim, a forma como a presença foi estimada, enfim, aí você coloca, né, o que indica que realmente você chegou lá. E, por fim, os meios de verificação. O que é que de concreto? Eu falo que precisa ter papel, né? Como é que eu provo que realmente eu cheguei naquela meta? Uma lista de presentes, uma fotografia, um depoimento, uma pesquisa. Qual é o meio que você tem para provar que você chegou onde você queria chegar? Então, a gente faz todo esse planejamento. No mesmo formulário, a gente insere esses meios de verificação. Daí, a gente passa a avaliar, atingiu, não atingiu, chegou, não chegou. E, por fim, quais são as nossas oportunidades de melhoria, tá? Quando a gente tem esse planejamento pronto, aí a gente vai para uma segunda ferramenta, que é o 5W2H, onde a gente
quase que copia e cola as informações desse planejamento nesses quadros de colunas e linhas para deixar visualmente fácil de você entender todo o processo e você distribuir as funções. Então, quem vai fazer o que para que a gente chegue lá? Quando, né? E de que forma? E aí, uma coluna muito importante é o how, é como. Como que eu vou fazer? Aí você entra com as estratégias. Isso, quando é feito coletivamente, né, o gestor partilha todo esse planejamento, os processos com a equipe se sente uma equipe participante, a equipe se sente pertencente àquilo, é muito mais fácil de ela realizar, porque ela ajudou a pensar, né? Então, é muito bacana quando você consegue propor, distribuir, além de ficar mais rico por conta dessa troca de aprendizados, a pessoa, quando se sente parte, ela realmente se empenha mais para fazer o resultado acontecer. A partir desta ferramenta 5W2H, eu parto para o quadro do fazer, fazendo, feito. Então, eu pego esse como, né, que são as estratégias, bom, tudo que eu tenho que fazer. Então, aí cada um faz o seu quadro. Tudo que eu tenho para fazer, e a gente cola esses post-its, porque aí eles são móveis, eu posso ir colocando de uma coluna para outra, aquilo que eu já estou fazendo e aquilo que eu já fiz, que já está concluído, que já encerrei no tempo dos processos, né? Então, você vai mudando o post-it de um quadro para o outro, você vai vendo o caminhar de cada procedimento e vai te dando aquela sensação de concluído, que é bem gostoso. Você fala, ó, todos os post-its têm que chegar na última coluna. As pessoas que queiram, um outro quadro que eu indico, que ajuda você a gerir o tempo, é esse quadro de prioridades, onde você coloca o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. E, na verdade, eu aqui, no lugar do não, eu uso o menos, né? Então, o que é urgente, o que é menos urgente, porque, na verdade, quando a gente põe na nossa coluna do fazer, tudo a gente vai precisar fazer. Então, o que é urgente e menos urgente, o que é importante e o que é menos importante, porque aí você consegue definir o tempo de ação imediata e aquilo que você pode deixar para o final, que não vai fazer tanta diferença, tá? Então, essas são as ferramentas que a gente usa para estruturar os processos, para que a equipe se sinta mais segura para trabalhar, se sinta parte, se sinta participando e perceba a conclusão de todos os processos, além de conseguir gerir o tempo, que dá eu falo que dá um quentinho no coração, né? É uma sensação de realização bem importante, muito bacana. Por fim, existem, lógico, muitas possibilidades, né, de a gente estar trabalhando questões de avaliação. Eu acho que dentro de uma instituição é sempre muito importante prezar pela implantação de uma cultura avaliativa. E implantação e cultura é algo que se constrói no processo, se constrói com o tempo, se constrói com estudo, né, com aprendizado, com muita pesquisa, porque não é simples. A gente vem da escola com a péssima impressão de que a avaliação é algo ruim. E a gente precisa desmistificar tudo isso. A avaliação é algo extremamente positivo e me ajuda a crescer. Dentre todas as avaliações que são possíveis e pertinentes a uma instituição, a uma organização de trabalho, uma dentre elas é a avaliação de desempenho, né, profissional. Então, nós temos aqui, como reflexão, a pergunta: eu tenho uma oportunidade de melhoria? Acho que isso é incrível, enquanto profissional, você saber em que ponto você está ok, você está bem, você manda bem, né? E que ponto que você realmente precisa de uma atenção. O gestor fazer isso de uma forma dialogada, conversada com o avaliado, mostrando que não é que ele é ruim naquilo, mas é um ponto de atenção, que talvez ele possa fazer uma formação, que possa trazer para ele o desenvolvimento daquela habilidade, que é algo que, de tudo que ele traz de bom, ele pode fazer melhor. E a pessoa também ter esse entendimento de que realmente é um índice, é um indicador que ele tem como crescer. E que bom que a gente sempre tem como crescer, né? Porque se a gente for 100% em tudo, a gente acaba não tendo mais por onde
evoluir, né? E acho que esse crescimento é sempre parte da vida humana. Então, para vocês terem uma ideia aqui, este primeiro quadro, eu trago alguns itens, que são itens que nós fazemos, usamos aqui. Lógico que o nosso instrumental ele é maior que isso, mas para não estender demais, alguns itens que todas as pessoas da instituição passam enquanto avaliação pessoal, né? Então, aqui, organização. Eu sou organizado naquilo que eu tenho para fazer? A gente oferece os instrumentos para que a pessoa se organize, material para que a pessoa se organize. A gente vai dar condições para isso, mas precisa ver do outro lado se ela consegue fazer esse trabalho. Eficiência, né? Que é a quantidade de trabalho que é dado e o resultado que ela entrega. Eu me comunico bem e também sou um bom receptor da comunicação. Como é que é o meu aprimoramento, a minha formação continuada, o meu planejamento como um todo para que eu possa executar aquilo que me foi dado como uma função, a minha proatividade, eu fico só esperando o gestor comandar para fazer, ou eu trago ideias, eu vou atrás, eu tomo iniciativa. Existe um item aí que é bem operacional do RH, mais voltado à questão de processos internos de recursos humanos. Outro item é o espírito de equipe, né? Não precisa nem aprofundar e comentar, o próprio índice aqui já fala do que se trata. Abertura a feedbacks, a pessoa precisa estar com essa predisposição. Se ela tem esse conhecimento, internalizou missão, visão e valores, e assiduidade e pontualidade, né? Acho que são dois itens aí que fazem uma tremenda diferença. E não é nem um talento e nem uma habilidade, é algo, na verdade, legal e de responsabilidade individual. É algo que eu realmente, é o mínimo que eu preciso cumprir. E depois eu trouxe aqui um outro quadro que além dessa parte geral que é avaliada, a gente avalia também especificidades de equipes, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é uma especificidade da minha liderança, dos meus coordenadores, que são os itens também que a gente procura ver se esses líderes têm potencializado e buscado aprender e crescer para poder desempenhar melhor. São eles, né? A reflexão e debate, a ensinagem e a reaprendizagem. Então, estou sempre reaprendendo coisas novas. Uma visão sistêmica, uma gestão inovativa. Então, gestores, eu tenho que estar sempre buscando coisas novas e que tenham resultados importantes para o trabalho do mesmo setor, né? Para que a gente possa sempre fazer esse movimento do novo internamente. A visão estratégica, o gestor ele tem que ter uma visão de longo prazo e de resultados. A liderança diante da mudança, né? Porque as mudanças nos dias de hoje, então, ainda mais, porque tudo está mudando o tempo todo de forma muito rápida, então como é que eu lidero diante deste mundo que gira tão rápido? A própria ação estratégica, então não basta eu ter uma visão, eu tenho que buscar estratégias de ação. Engajamento da equipe, né? Então a gente está falando aí de qualidade na vida da equipe, como é que eu busco esse engajamento? Como é que eu trago esta equipe para aquilo que eu preciso que seja desenvolvido? A própria liderança como um todo, posicionamento de liderança, e lembrando que liderança é estar à disposição da equipe para servi-los, para que eles possam entregar o que eles têm de melhor, de talentos, enfim. Muitas vezes a pessoa entende liderança de uma forma equivocada, como sou o chefe, acho que o posicionamento é justamente o inverso. Autoconfiança, autodomínio, uma efetividade positiva, né? Então, eu tenho que trazer um resultado positivo junto com a minha equipe, mediante este engajamento, a mediação de conflitos, relacionamento humano, mais dias, menos dia, ou todo dia, né? Sempre gera um conflito. Então, a gente tem que estar mediando, a gente tem que estar aproximando, a gente tem que colocar esta equipe um no lugar do outro, para que as pessoas pratiquem a empatia e a capacidade de influenciar, né? Também de uma forma positiva, para que estejam todos engajados e queiram, de alguma forma, se dispor àquilo a que vieram. Eu penso o seguinte, o
contexto que nós vivenciamos, né, ele veio para ficar. Então, o gestor, ele precisa principalmente se colocar naquele indicador que a gente fala da liderança diante da mudança. Algo inesperado que veio e que acho que causou no início muito mais pânico do que agora, né? Porque nós tivemos que nos preparar para algo realmente inesperado. E o que era esse teletrabalho ou home office para muitas pessoas, em termos de plataformas que não eram tão, não tinham a sua usabilidade tão disponível para nós. E depois do que passamos 2 anos, e nesta proposição em tudo dai graças, né, se manter na posição da gratidão, eu acho que o que temos como resultado é este grande aprendizado. Muita coisa do teletrabalho é extremamente positiva, né? Então, você veja, uma palestra que é possível organizar e editar e disponibilizar enquanto conteúdo, uma reunião que você não precisa mais atravessar uma cidade. Aqui em São Paulo, quando a gente fala de uma reunião no outro lado da cidade, é pelo menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1 hora de reunião, bom, metade do seu dia que foi embora hoje. Você resolve isso de forma muito mais ágil. Então, nós temos aí a eficiência aumentada em alguns pontos de trabalho no formato digital. Agora, nada vai substituir o presencial, né? O ser humano é um ser social, ele precisa do contato e dependendo da situação, você tem que estar com o outro nesse contato físico. Então, o gestor ele vai ter que ser muito inteligente de entender qual o momento de cada situação e o que eu extraio de melhor resultado para aquilo que eu realmente pretendo como entrega final. Então, qual é a situação que, por exemplo, na área de programação, a gente tem visto assim muitas equipes que você dá uma meta com o resultado final do que ela precisa entregar, e isso no teletrabalho, né, ou no home office, a pessoa se organiza num formato que, se ela quiser, ela vira madrugada fazendo e ela só entrega aquele resultado, e ela descansa o resto da semana porque ela conseguiu render num determinado momento, mas as entregas são muito mais rápidas do que se ela tivesse realmente no escritório. Então, se o gestor entende que esse formato vai trazer um resultado melhor, ele contrata desta forma. Se ele entende, como aqui, por exemplo, na instituição, que a gente trabalha com criança, esse atendimento não tem como ser um resultado incrível se não for no contato presencial, né? Então, você vai tentando mesclar os pontos que realmente um formato ou outro. Eu acho que o híbrido é o meio termo, né? Aquilo que eu possa fazer no online eu faço, aquilo que eu preciso fazer no contato físico eu faço, e buscar esse equilíbrio, que é realmente um grande aprendizado e uma modalidade que veio para ficar. Não temos mais como dar passos para trás. A ideia é dar passos para o futuro, né? E fazendo as adaptações necessárias a cada tipo de negócio, a cada tipo de trabalho. Só finalizando aí, a partir de uma pequena frase, né, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eu levo como um lema de vida: em tudo dai graças. Principalmente porque a nossa vida é feita de grandes desafios, nem tudo sai como planejado, né? Nem tudo é como gostaríamos, mas a gente entrega para o Criador, para esse poder maior, e agradece aquilo que vem, entendendo que nem tudo está nas nossas mãos, a gente consegue manter uma paz e uma felicidade interior muito grande e um equilíbrio. Todo gestor precisa desse equilíbrio para poder compartilhar com a sua equipe e para si, enquanto pessoa, para que tenha também uma vida saudável, né? Acho que o equilíbrio traz isso. No mundo onde a gente vê tantas patologias, né, da saúde emocional, da saúde mental, como depressão, como ansiedades,
se a gente busca agradecer, né, manter-se nesse processo de gratidão, a gente tende a manter esse equilíbrio, essa paz e a verdadeira felicidade. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Agradeço a oportunidade, a possibilidade de compartilhar um pouco daquilo que eu vivencio para que vocês possam usufruir da melhor forma possível. Um grande abraço e me coloco aqui à disposição.